ó, que segue isso é o S de enxofre, tá? Enxofre, em latim, é sulfur. Sulfur. Daqui que vem o S dele, beleza? Então já vão decorando. Na é sódio, S é enxofre. O, oxigênio é fácil. E C, carbono também é fácil. Vou continuar aqui. Então a gente reparou... Desculpa. A gente reparou que os elementos químicos são representados por letras, tá? Só que qual é a regra dessa letrinha? Eu coloquei aqui umas representações gerais, X e XY, porque a letra pode ser ou uma letra só sozinha, maiúscula, ou uma maiúscula junto com uma minúscula. Igual eu coloquei, ó, o carbono é C, mas se eu fosse colocar o sódio é Na. Ó, carbono sozinho é letra C maiúscula, já o sódio é o N maiúsculo com um A minúsculo, beleza? Então pode ser que isso aconteça, alguns elementos seguem isso. E junto dessa letra vai ter também uns dois números escritos ali. Quais números são esses? O número Z e o número A, tá? Aí a gente já viu, quem é o número Z? O número Z é o número atômico, ou seja, quantos prótons tem. No caso do carbono, são 6 prótons. O número A, quem é? É a massa, ou seja, o carbono aqui é massa 12, beleza? O carbono, então, tem 6 prótons e massa igual a 12. O sódio é 23. 23 de número atômico, ou seja, ele tem 23 prótons no núcleo dele. E ali próximo de 46, já tem alguns que muda essa massa aqui, tá? Para o sódio. Igual eu coloquei aqui os exemplos, ó. Para o cloro, 17 de número atômico, 35 de massa. E para o ferro, 26 de número atômico e 56 de massa. O número de baixo é o número atômico, de cima, o número de massa. Vocês precisam lembrar disso aí. Agora tem os outros dois números aqui, ó, o número E e o número N. Eles estão escritos aqui, esse 17 e 18 está escrito aqui? O 17 está, mas o 17 em relação ao Z, tá? Mas os dois aqui, na verdade, eles não estão escritos. Como que eu vou descobrir esses números aqui? Lembra daquela fórmula? A é igual a Z mais N. Massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. N aqui, ó, eu consigo calcular. Ó, eu não tenho o número atômico e o número de massa, eu tenho Z e tenho N, então eu substituo 17 mais N35. Opa, desculpa, o 35 é a massa. 35 aqui. Beleza? Então eu vou conseguir simplesmente fazer uma conta matemática. O N vai ser, no caso, já que ele não está escrito aqui, no átomo, ele vai ser meio incógnita. Então eu vou calcular, ó. O 17 está somando, eu jogo para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar 35 menos 17. Quanto vai dar 35 menos 17? Vai dar o número 18. Tá? Então N igual a 18 nêutrons. Esse átomo vai ter 18 nêutrons. E como, ou melhor, uma dica, né? A gente pode fazer assim com a fórmula, mas tem um jeito mais rápido de você calcular, que é você simplesmente pegar o número de cima menos o número de baixo, tá? É só fazer aqui, ó, 35 menos 17, ó, 35 menos 17. Já vai direto, não precisa ficar jogando essa fórmula aqui não. De cima menos de baixo, 35 menos 17, 18. Vamos pro próximo aqui, ó. 56 menos 26 dá 30, beleza? Então, um macetezinho para vocês calcularem mais rápido. E da onde vem esse número E aqui? 17. Lembra que o E, onde está? O E é o número de elétrons. E o que eu falei? Que o número atômico é igual ao número de elétrons. Se o número atômico do cloro é 17, tem aqui o 17, o número atômico igual a 17, então o elétron deles também vai ser 17. Mesma coisa o ferro. Se o número atômico do ferro é 26, então o número atômico dele é 26, tá? Claro, para átomos nêutrons, átomos que não têm carga, não possuem carga elétrica. E agora, e se o átomo tiver uma carga elétrica? A gente vai chamar ele de íon. Ele vai deixar de ser um átomo e vai ser chamado de íon. Então, íon, os íons, são espécies químicas que possuem o número de elétrons diferente do número de prótons. Então, vai desbalancear aí, tá? Então, se eles têm esses números diferentes,
elas vão possuir uma carga elétrica, já vai ficar claro. O elemento que possui, o íon que possui carga elétrica positiva, ele é carregado positivamente, ele vai ser chamado de cátion, tá? O íon positivo a gente chama de cátion, lembra esse nome. Eles são positivos porque eles perdem elétrons. Olha só, vamos fazer uma lógica aqui. Eu tenho um átomo que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Se ele tem 11 elétrons, então ele também tem que ter 11 prótons. Lembra? Número atômico 11 é igual ao número de elétrons. Beleza? Então ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Aqui a gente então tem um átomo neutro, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, aí deu 11 menos 11 igual a 0, tá? Mas agora vamos supor que esse elemento, esse átomo aqui, perca um elétron, tá? Por causa de um fenômeno aqui que a gente já vai estudar mais para frente, ele perde um elétron. Se ele tinha 11 elétrons, agora ele tem quantos? Tem 10, né? Então vamos alterar aqui, ó. 11 prótons, o número de prótons dele não mudou, e lembre-se disso, o número de prótons nunca vai mudar, tá? A gente nunca vai alterar o número de prótons, somente o número de elétrons. Faça essa anotação aí na casa de vocês. Então agora ele tem 10, perdeu 1, ficou com 10. Quanto dá 11 menos 10? Vai dar 1, número 1 positivo. Então esse átomo aqui, se ele deu 1 positivo, ele vai ser um cátion, ele vai ter carga positiva. Tá? É por isso que o cátion é positivo, porque ele perde elétron. O elétron é negativo? Então faz sentido pela lógica. Ó. Se o elemento está perdendo algo que é negativo, ele está jogando o negativo para fora, ele vai ficar o quê? Vai ficar positivo, beleza? Então cátions perdem elétrons e se tornam positivos. Agora vamos para os elementos que são negativos, tem carga negativa, como por exemplo os ânions. O cátion positivo, ânion negativo. Decorem esse nome aí também. Por que ele vai ser negativo? O motivo oposto do cátion. Agora o negativo, ele vai ganhar elétrons, beleza? Então o íon negativo, que é um ânion, ele fica negativo porque ele ganha elétron. Vamos pela lógica primeiro. Se o átomo está ganhando algo negativo, tem o elétron negativo está entrando nele, fazendo parte dele, então ele está ficando negativo, né? Ele está ganhando negativo, então ele está ficando negativo. Igual aqui, ó. Vamos supor o oxigênio. 8 de número atômico. Se ele tem 8 de número atômico, então são 8 prótons. Se são 8 prótons, então são quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Número de prótons igual ao número de elétrons. Então ele também tem 8 elétrons. Então vamos colocar aqui o 8 negativo. E o 8 prótons. 8 positivo. Menos 8 mais 8, 0. Então ele é nêutron. Agora vamos supor que um elétron entra aqui, ó. Um elétron vai entrar nesse átomo. Vai ter quantos agora? Ou melhor, um não. No caso do oxigênio ele ganha 2, tá? Então eu vou colocar aqui, a gente vai estudar isso mais pra frente. Ele ganha 2. Vamos supor que ele ganha 2 elétrons. Se ele tinha 8, vai ficar com quanto? 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, tá? Então vou trocar aqui para o número menos 10, porque agora ele tem 10 elétrons. Quanto dá menos 10 mais 8? Menos 2. Então repara, ó, a diferença entre o número de prótons e elétrons é o número 2 negativo. Então esse átomo é o quê? Esse átomo é negativo, tá? Porque ele está ganhando elétrons, ele está ganhando algo que é negativo. Vamos passar agora para semelhanças atômicas, porque mesmo que um elemento pertença ao mesmo, que um átomo pertença ao mesmo elemento, ele pode ter algumas pequenas diferenças. E átomos de elementos diferentes podem ter algumas semelhanças, algumas coisas parecidas. Tá? Vamos ver como é que se dá essas semelhanças atômicas. A primeira delas é o isótopo. São os elementos chamados de isótopos. O que vem a ser o isótopos? Esse prefixo iso aqui, iso significa igual, tá? Aí eu dou uma dica sempre para os alunos, essa letra P aqui, ó, isótopos, essa letra P, isop. Qual é a partícula que tem a letra P? O próton, tá? Então o P, isótopos, vem do próton.
Então é igual o número de prótons, é igual o número atômico, igual o número de prótons. Mas vai ter que ser diferente o número de massa e o número de nêutrons. Olha para esses dois aqui, ó. Dois elementos cloros. Os dois têm igual número atômico, então eles são isótopos. Mas olha a massa, é diferente. É o mesmo átomo? Não. Esse aqui é um átomo mais pesado do que esse. Esse tem massa 37, esse tem massa 35. Então eles não são o mesmo átomo, mas os dois pertencem ao mesmo elemento químico. Os dois são cloro, porque os dois têm a mesma identidade, ó. A identidade desse é 17 e a identidade desse também é 17, mesmo que eles sejam átomos diferentes. E são isótopos por causa disso. Lembra? P de próton. E os isotonões? Iso de igual. E qual é a partícula que tem a letra N? Ó, isotonões, N, iso-N. A partícula que tem a letra N são os nêutrons. Então, são os elementos, são os átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Nesse caso aqui, não dá pra gente identificar visualmente, tá? Às vezes dá, mas às vezes não dá, não. Quando é fácil a conta, dá pra você ver, reparar aqui e conseguir reparar direitinho, tá? Aqui no caso a gente vai ter que fazer um cálculo para descobrir o número de nêutrons, porque lembra, o número de nêutrons não está escrito aqui na representação. A gente tem o número atômico, que é o número de prótons, e a massa. Como que eu calculo, então, o número de nêutrons? Você pode usar a fórmula A igual a Z mais N, aí substitui a massa no A, o número atômico no Z, e calcula N. Matemática básica aqui. Ou você faz aquele jeito rápido, ó, de cima menos de baixo. Quando dá 20 menos 40, isso aí. 20 menos 40, ou melhor, desculpa, 40 menos 20, 20. Então esse tem 20 nêutrons. Vamos de o outro aqui também. De cima menos de baixo. 39 menos 19, dá quanto? 20, tá? Então esse tem 20 nêutrons e esse também 20 nêutrons. Os dois são o quê? Isotonões, N de nêutrons, isotonões, mesmo número de nêutrons. E os isóbaros. Os isóbaros, de novo, ó, iso de igual. Baros significa massa, peso, tá? Só que vamos usar essa letra A aqui, ó. Lembra que a massa é dada pela letra A aqui na química? Então, isóbaros, o A vem da massa, tá? Então aqui você consegue ver, ó, você consegue perceber visualmente. 40 de massa, no cálcio 40 e o potássio 40. Se os dois têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Aí, só para poder acostumar vocês, né? Ca de cálcio, K de potássio. São elementos que caem na prova. Cálcio, potássio. Cálcio, potássio. E aqui depois eu falo dos outros também. E os isoeletrônicos. Iso de igual, eletrônico, elétron, tá? Então vai ter que ser igual o número de elétrons. Aqui a gente vai calcular também, ó. O Na do sódio aqui. Ele tem quantos elétrons? O número atômico dele é 20, é 11, tá? O número atômico dele é igual a 11. Então ele tem 11 prótons, tá? Se ele tem 11 prótons, vamos desconsiderar essa carga aqui. Se ele tem 11 prótons, então também tem 11 elétrons. Essa carga positiva significa o quê? Que ele perdeu, lembra? Positivo é quem perde. Perdeu quantos? Perdeu um positivo, perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron e tinha 11, ele passa a ter 10 elétrons. Ele vai ter 10 elétrons, porque ele tinha 11 sem a carga. Tá? Vamos supor que essa carga não está aqui. Então ele tinha 11 elétrons. Quando ele ficou com a carga 1 positivo, significa que ele perdeu esse elétron e ficou com 10. Tá? Aí eu sei que é confuso, alguns alunos se confundem nisso aqui, porque lembra da matemática, né? O positivo é somar. Aí você falaria aqui, ó, 11 mais 1, 12. Toma cuidado, aqui é ao contrário. Esse mais não é de soma. Esse mais é de carga elétrica positiva. Carga elétrica positiva tem um significado que é perder elétron. Se perde, subtrai, tá? É só fazer o contrário. Um mais, você subtrai um, tá? Só fazer o contrário. E o flúor aqui, F de flúor, sem a carga, sem essa carga aqui, tem quantos elétrons? 9, tá?
quando ele fica com uma carga negativa, significa o quê? Ele ganhou algo negativo. Se ele está negativo, então ele está ganhando algo negativo. Ele está ganhando um elétron. Se ele tinha 9, ficou com 10 elétrons. Ó, mesmo número de elétrons isoeletrônicos. Já o neônio, ele já tem 10, ó. Ele não está nem positivo nem negativo, mas ele já tem 10 elétrons. Todos eles têm 10 elétrons? Então são isoeletrônicos. Vamos fazer alguns exercícios aqui agora, só para a gente praticar, né, rapidinho, tudo que a gente viu. Vamos começar aqui sobre os modelos atômicos. Os átomos, aí tem algumas afirmações, vamos passar para a pergunta, porque se você ficar lendo essas afirmações sem saber o que a questão quer, você vai se perder, tá? Dessas afirmações estão incluídas na teoria atômica de Dalton somente. Então vamos procurar, ó, o que ele quer dizer. Ele não quer saber dos outros modelos atômicos, ele quer saber só sobre Dalton, tá? Sobre Dalton. Os átomos diferem de elemento para elemento? Sim, lembra que eu falei? Você tem um elemento de carbono, tem um elemento de ferro, tem o de hidrogênio, tem de oxigênio, então diferem, são diferentes, tá certo? 2. São as unidades envolvidas nas transformações químicas? Lembra lá daquele exemplo da lei de Dalton? Eu tenho carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Se eu pegar carbono grafite, queimar ele com gás oxigênio, forma a fumaça, né, o gás carbônico. Então o átomo de carbono se recombina com os átomos de oxigênio, formando o gás carbônico. Então sim, ó, os átomos são as unidades envolvidas nas transformações químicas, nas reações químicas. Tá certo? 3. São indivisíveis? Sim. O Dalton falou sim que é divisível. Quem é que quebra essa noção de átomo divisível? O Thomson, quando descobre o elétron. Aí ele divide o átomo entre uma parte positiva, uma massa, uma gelatina positiva e os elétrons grudados. Mas o Dalton não tinha essa noção ainda. Para ele era indivisível. 4. Consiste de unidades como núcleo e eletrosfera. Já paro, nem leio mais. Quem fala de núcleo e eletrosfera é o Rutherford. O Dalton não tinha essa ideia. Então, 1, 2 e 3. Qual a resposta? Letra E, 1, 2 e 3.